the rivers of Babylon. There we sat. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Vamos falar de novo sobre redação, correto? Então vamos lá, vamos começar. Hoje o nosso tema que a gente vai abordar aqui na nossa videoaula será sobre caminhos para combater o racismo no Brasil, correto? Em primeiro lugar, em relação a esse tema, você deve estar ciente de que em uma proposta de redação, cujo tema é Caminhos para combater o racismo no Brasil, você deverá apresentar essa questão como algo real. Ou seja, nada de dizer que se trata de uma falácia, nada de dizer que é mimimi do povo negro, racismo, preconceito, eu também sou branca, também tenho racismo, eu também... Não, nada disso. Você deverá apresentar um texto que desenvolva, que discorra sobre esse tema como uma questão real, uma questão que deve ser discutida, desenvolvida, trabalhada e também solucionada aqui no nosso país, correto? Agora sim, nós vamos para a nossa aula propriamente dita. Nós vamos dividir a aula em duas partes. No primeiro momento, vou apresentar para vocês alguns tópicos que podem ser abordados nesse tema. E no segundo momento, lá no final do nosso vídeo, a gente vai ver algumas propostas de intervenção que poderiam ser apresentadas. Você já pensou na sua proposta de intervenção para esse tema? Fica com a gente então e vamos começar. Começando pelos tópicos. Eu posso iniciar o meu texto, a minha redação sobre racismo no Brasil, de fato apresentando a questão do contexto histórico. Como foi o processo, a nossa história aqui no país, aqui no Brasil. Como que se deu a questão histórica do negro aqui no nosso país, ok? Aí no contexto histórico eu posso falar sobre o colonialismo, posso falar sobre o processo colonizador aqui no país, posso abordar também a questão da miscigenação, certo? A miscigenação, veja só, diferente de outras nações em que você vê as populações mais homogêneas mesmo, mais iguais, né? Aqui no Brasil não, nós temos uma população heterogênea, ou seja, muito diversificada, tanto no sentido cultural, religioso, que nós já abordamos aqui no canal também a questão religiosa, correto? Como também na questão racial. Ou seja, a nossa população é uma população bem miscigenada. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu sou filha de mãe negra com um pai branco. Então eu nasci assim, ó, xadrezinha. Ó, tá vendo? Ó, xadrez. Não, veja, eu nasci misturada, né? Eu tenho os cabelos de negro, o nariz de negro, a orelha pequenininha, ó, minha orelhinha. Tá vendo, ó? Certo? E a pele mais clara. E você? Você aí que tá me vendo do outro lado do vídeo, você também é miscigenado? Então, a população majoritária no nosso país, ela é uma população fruta de miscigenação. Ainda falando sobre miscigenação, nós podemos abordar outro tópico que é o da hierarquização. Hierarquia nada mais é do que um posicionamento de uma classe como superior e outra como inferior, correto? Então eu coloco em posições de valor, tá? Eu valorizo algo como superior, outro como inferior e assim sucessivamente. Isso a gente faz com tudo que nosso olho toca. Então, nessa hierarquização, eu posso abordar a questão do negro. Qual é o papel ou qual é a posição atribuída à sociedade negra nesse processo de hierarquização, correto? Vamos lá, continuando. Você já parou para pensar o que é racismo? Racismo, de fato, é um tratamento desigual a alguém ou a um grupo específico relacionado à pele do seu corpo. Mas o que é a pele?
A pele nada mais é do que um órgão, minha gente. Isso mesmo, a pele é um órgão do corpo humano. Assim como é o rim, assim como é o fígado, a pele é um órgão. Sendo assim, a pessoa que é racista, a pessoa que é preconceituosa, ela tem preconceito com a cor do órgão de uma pessoa. Te parece racional isso? Eu acho que não, certo? Ou seja, o racismo, antes de tudo, ele nada mais é do que uma ignorância. Isso me faz lembrar a música do Gabriel Pensador. Eu não sei se você conhece essa música? Racismo é burrice. E me perdoe a palavra, mas é burrice mesmo você tratar alguém diferente de outro alguém por causa da cor de um órgão. Não, não. Também pode ser apresentada um trecho dessa música do Gabriel Pensador na sua redação, correto? Continuando. Outro tópico que eu posso abordar é a questão da escravidão. Já que nós falamos já do processo histórico aqui no Brasil, não podemos deixar de citar o processo escravizatório. Na escravidão você pode falar sobre a Lei Áurea, você pode falar sobre a Lei do Ventre Livre, você pode abordar a abolição da escravatura, que aqui no país ocorreu em 1888, muito recente, praticamente ontem, praticamente hoje, no café da manhã, né? Ou seja, muito pouco tempo faz que nós tivemos a abolição da escravatura aqui no Brasil. Vamos lá, continuando. Falando em escravidão, eu posso abordar também a questão dos quilombolas, certo? Não só no processo histórico do passado, mas no tempo presente. Como estão os remanescentes dos quilombolas hoje no nosso país? Outro tópico que eu posso abordar é a definição. Nós temos uma lei no país em relação a racismo e outra em relação à injúria racial. Agora diz pra mim, você sabe a diferença entre racismo e entre injúria racial? É muito fácil. Racismo nada mais é do que um comportamento ou uma atitude discriminatória em relação a uma pessoa ou em relação a um grupo. Por exemplo, eu tenho um supermercado e nesse meu supermercado eu me recuso a atender negros. Só atendo pessoa X. Não atendo outras pessoas que eu julgo que não devo atender. Isso é racismo, discriminação, correto? Injúria racial seria o xingamento. Injúria racial seria eu usar palavras de baixo calão ou palavras específicas que culminem nesse racismo, certo? Então veja, racismo seria uma atitude discriminatória. Injúria racial é o xingamento propriamente dito a alguém ou ao grupo específico de pessoas, correto? Vamos lá, continuando os nossos tópicos. Eu posso abordar também a questão da desigualdade. Nesse caso, óbvio, da desigualdade racial, correto? E veja só que interessante, a desigualdade racial eu posso até bifurcar aqui, né, esse tópico em duas partes. Porque quando a gente fala de desigualdade racial, já vem na nossa mente a questão econômica, né, de desigualdade econômica também que está associada. Mas a questão da economia não é o único problema em relação à desigualdade, correto? Então vamos bifurcar. Por exemplo, em relação realmente à desigualdade racial atrelada à situação econômica, eu posso apresentar alguns dados, né, que comprovem essa desigualdade. Por exemplo, 70% das famílias que recebem Bolsa Família são compostas por pessoas negras. Por outro lado, nós sabemos que em relação ao Ciência Sem Fronteira, 90% dos seus beneficiários são compostos por pessoas brancas. Isso, obviamente, está associado ao acesso ao ensino superior, né, às exigências específicas do programa Ciência Sem Fronteira, que exige segunda língua, correto? Agora vamos lá. Bifurquei, não bifurquei? Em um momento apresentei a desigualdade racial
relacionada à economia. Em outro momento, apresento a desigualdade racial não relacionada à economia. Por quê? Porque não sofre racismo ou preconceito apenas quem é pobre. Quem tem uma boa situação econômica, quem tem uma boa posição social, também é vítima de racismo. Que dado que eu posso apresentar para comprovar isso, professora? Por exemplo, a questão das artistas no Brasil, a Thaís Araújo, ok? A questão da Maju, ela sofreu, como a Thaís Araújo, como outros tantos artistas sofrem, e são vítimas de racismos nas suas páginas virtuais. Vamos lá, continuando, o que mais eu posso apresentar na minha redação, professora? Você pode falar também sobre a questão da representatividade. A representatividade é um tópico importantíssimo para você apresentar, correto? A questão da representatividade, por exemplo, você pode abordar qual é a representatividade do negro em relação ao humor, né? Como ele é visto nas piadas, como ele é visto na mídia, na televisão, nos programas de humor, ou fora dos programas de humor mesmo, como é visto o negro na mídia, correto? Nós vemos frequentemente pessoas negras sendo presas, marginais, bandidos e por aí vai. Tá? A representatividade do negro, então, ela é positiva ou ela é negativa? Como você acha que é a representatividade do negro aqui no nosso país? Correto? Além disso, continuando, ainda em relação à representatividade, inclusive nós temos uma quebra dessa representatividade. Por exemplo, no filme O Alto da Compadecida. Vocês assistiram a esse filme? No filme O Alto da Compadecida, o personagem que interpreta Jesus é um homem negro, tá? Então você pode apresentar essa quebra da representatividade no seu texto, citando inclusive o filme O Alto da Compadecida, que apresentou um Jesus negro, correto? Vamos lá, continuando. Outro tópico para a gente abordar, a questão da empatia. Empatia é um tópico também muito importante. Por que empatia, professora? Veja só, a questão da empatia é o seguinte: o preconceito racial no nosso país, ele não é um problema isolado, correto? Ele é um problema social. Se é um problema social, ele não é problema de um grupo específico. Ele é um problema da sociedade como um todo, correto? Ou seja, se trata de um problema em que todos nós somos responsáveis. Se trata de um problema que deve ser reconhecido por todos, que deve ser combatido por todos, que deve ser vislumbrado por todos e que deve ser solucionado por todas as pessoas da sociedade, independente de sua cor, ok? Eu me lembro nesse sentido da empatia, desse tópico especificamente, da frase do Martin Luther King Jr. A frase dele é a seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Ou seja, ter empatia é admitir esse problema social, o do racismo, e admitindo essa problemática social, a gente faz parte da luta contra ela, ok? Beleza, vamos lá, continuando. A questão da dívida histórica também pode ser apresentada na sua redação. Além disso, eu posso abordar algumas medidas de reparação que o governo tem tomado justamente para atenuar essa dívida histórica. Quais são essas medidas, professora? São as ações afirmativas. As ações afirmativas são muito conhecidas quando a gente fala, por exemplo, das cotas, né? As cotas raciais para ingresso no ensino superior. Você pode citá-las também, correto? Além disso, nós temos uma política afirmativa bastante importante aqui no Brasil, que é o ingresso no currículo escolar dos temas transversais da educação, cujo está inserido o tema do preconceito racial, a questão negra. Isso mesmo, aqui no Brasil nós temos uma lei
em que toda escola, seja particular, seja uma escola religiosa, seja escola pública, toda escola deverá abordar e seguir e apresentar para os seus alunos os temas transversais da educação. Esses temas transversais da educação, eles vêm descritos nos PCNs. O que é o PCN? É a Proposta Curricular Nacional. Ou seja, esse se trata de um guia oferecido pelo governo que deverá ser cumprido por cada escola. Nos temas transversais da educação está inserido um dos temas, a questão do preconceito racial, a questão do negro no Brasil. Esses temas transversais, eles não estão vinculados apenas à educação regular, ou seja, ao ensino fundamental, ao ensino médio. Os temas transversais da educação relacionado à questão negra, ele também é exigido e deve ser trabalhado no ensino superior. Isso mesmo, também no ensino superior é obrigatório que toda faculdade, toda universidade, todo centro universitário, seja público, seja privado, trabalhe a questão do negro no Brasil, correto? Beleza. Além das ações afirmativas, vamos continuar os nossos tópicos. Você pode abordar também a questão da cultura, ok? Olha que interessante. Você pode abordar também a cultura do preconceito, a cultura da discriminação, que é alimentada pela representatividade, que nós já falamos antes, beleza? Ou seja, se existe uma cultura de preconceito, de discriminação, de maus tratos, de desvalorização, se existe essa cultura e ela é tão forte, por que não pode existir uma cultura de valorização? Por que não pode existir uma cultura de respeito? Se existe um modelo cultural, é óbvio que poderá ser construído um outro modelo cultural. E essa é a tentativa, né? Essa é a discussão que você vai apresentar no seu texto, correto? Vamos fechar então a nossa redação agora sim com as propostas de intervenção, beleza? Em relação à proposta de intervenção, a professora vai apresentar para vocês 3 propostas de intervenção, correto? Vamos ver. A primeira, então, seria relacionada aos crimes, sobretudo os crimes virtuais, certo? Em que os autores, de fato, não atingiram a vítima, pelo menos não fisicamente. Nesse sentido, os criminosos, além de pagarem multa, além de pagarem fiança, deveriam também serem direcionados a cursos específicos e a trabalhos sociais. Agora, olha o detalhe, justamente o trabalho social desses indivíduos deveriam estar atrelados às ONGs nas quais eles cometeram os crimes. Nesse caso, as ONGs de luta contra o preconceito racial aqui no Brasil, correto? Além disso, nós podemos abordar também como proposta de intervenção a elaboração de aplicativos eletrônicos de celular, ok? Ou páginas e sites mesmo desenvolvidas pelo próprio governo, em que seja oferecido atendimento, nesse caso, às vítimas que sofreram ou que sofrem com os crimes de racismo. E também, além desse atendimento às vítimas, esses aplicativos ou sites poderiam também conter e apresentar informações à população em geral sobre esse tema, sobre o tema do racismo, sobre o tema da valorização da cultura negra e por aí vai. Esse aplicativo poderia conter um diário virtual, público e não privado, certo? Em que todas as pessoas tivessem acesso a esse diário e em que as pessoas pudessem compartilhar as suas experiências. E também poderia conter atendimento psicológico com profissionais da psicologia, bem como com profissionais do próprio direito, profissionais do campo jurídico, correto? Última proposta de intervenção. Poderia também o Dia da Consciência Negra ganhar maior engajamento, certo? Das prefeituras e dos governos locais. Nesse sentido, deveria haver mais mobilização nas praças,
mais mobilização das escolas, em um trabalho unificado de valorização da cultura afro, de valorização do negro, de combate ao racismo e à intolerância e por aí vai. A mídia em geral deveria também, no Dia da Consciência Negra, oferecer instrumentos e espaço para que esse debate possa ter maior visibilidade. Ok? Beleza, pessoal? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo para todos vocês e a gente vai se ver na nossa próxima videoaula. Fica com a gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! By the rivers of fire.